Olá, eu sou Assis Benevenuto, mestrando no programa de pós-graduação da Faculdade de Letras da UFMG. Esta comunicação, intitulada Traduzir Culturas, Traduzir Teatro, Desafios, tem o objetivo de compartilhar algumas reflexões acerca da tradução de textos de teatro para o palco, que é um dos temas da minha pesquisa. Tais apontamentos e indagações resultam do diálogo com a minha orientadora, a doutora Sara Arrojo, com as professoras da disciplina de tradução, doutoras Tereza Virgínia e Ana Palma, além do diálogo estabelecido com a professora e pesquisadora das culturas guaranis, Graciela Chamorro, UFGD, e com a atriz e mestranda pela UFGD, Rossandra Cabreira, Guarani Caiová, residente na reserva indígena de Aguapiru, na Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Pessoas a que, desde já, agradeço pela imensa contribuição. Para elucidar alguns apontamentos, utilizarei o texto Inhuki, 2013, do dramaturgo mapuche-chileno Davi Arancibia, uma das obras teatrais que compõem o corpus da minha dissertação, ainda em processo de escrita. Sobre uma das características principais em relação ao teatro, eu cito duas passagens, a primeira de Mechanique e a seguinte de Sara Arrojo. Cito: a linguagem fala da linguagem. O que ela mostra melhor é o que você faz dela. Por isso somos todos, nós mesmos, inteiramente o conteúdo da linguagem. A linguagem é, a cada vez, o sujeito inteiro, sua história, que significa mais o que ele não diz do que o que ele diz. O que interessa é descobrir como. O incomunicado é o que se comunica antes de tudo. Mechanique, 2006. Cito: o conceito de imagem é fundamental no campo teatral, pois as artes cênicas são construídas por imagens literárias, texto dramático, e por imagens plásticas, partituras de luz, movimento, som, que se conjugam ou entram em tensão em um espetáculo. Dessa forma, o processo reflexivo sobre os dispositivos outorga suportes novos se analisamos a forma como elas operam sobre o campo estético ou a potencialidade que elas possuem como construtoras de imaginários. Rojo, 2016. A partir das afirmações supracitadas e da minha experiência como ator, dramaturgo e diretor de teatro, eu proponho que não nos esqueçamos de que quando se trabalha sobre um texto de teatro que será levado à cena, é preciso decifrar o que aquelas palavras impressas no papel estão dizendo, e principalmente o que elas podem dizer. Ou seja, o que atores e equipe de criação querem dizer com e através daquela obra. O teatro comunica não apenas pelo texto, mas por tudo que lá está em ação, em cena, visível, audível, sensível, corpos, movimentos, ritmo, pausa, tempo, luz, palavras, timbres de voz, etc. O texto de teatro clama pelo espaço, pela relação estabelecida no acontecimento teatral, através do convívio, e realiza-se enquanto teatro quando sai do papel e torna-se corpo. Jorge Dubat afirma que o teatro se valida enquanto teatro não como literatura, mas como acontecimento de experiência convivial, Dubat, 2016. Por isso, a tradução de um texto de teatro necessita ser mais do que puramente um trabalho linguístico. Em comunicação realizada virtualmente no ano de 2020, durante a jornada NELAP UFMG, a professora doutora Tereza Virgínia aguçou a função de traduzir teatro ao dizer que o desafio está em conjugar, abre aspas, língua e função cênica, dramaturgia, ritmo cênico, forma, sintaxe, semântica, ritmo e léxico, fecha aspas. Além de nos chamar a atenção para a existência da circunstância do tradutor. Quem traduz? Quando? Onde? Para quem? Com quem? Etc. Bom, eu passo a uma breve contextualização da obra Inhuki antes de elucidar as questões da tradução. A obra retrata conflitos que a sociedade mapuche contemporânea vem sofrendo por parte do governo neoliberal chileno. Conflitos políticos, econômicos, culturais, que datam desde a invasão europeia no final do século XV e que perdura até os dias de hoje em toda a América Latina. É através da história de uma família mapuche, mãe, pai, 2 filhos, que todo esse processo político se presentifica. Na obra, a terra mapuche está sendo constantemente invadida pelo exército chileno, causando conflitos.
O filho mais velho de Carmen, a mãe, está preso por determinação da justiça, que se sustenta na lei antiterrorismo, que foi promulgada em 84 pelo ditador Augusto Pinochet, para, entre aspas, combater as manifestações políticas. Esse fato é algo que acontece, inclusive, nos dias de hoje. Após um incidente com um policial do Exército em sua casa, Carmen teme que seu filho mais novo possa sofrer retaliações, assim como ocorrera com o primogênito. Ela decide, então, retirá-lo da escola de padres, a única disponível para os Mapuches, e educar a criança em casa, aos modos da sua cultura. As discussões levantadas pela peça passam pela educação indígena versus branca, aculturação, território, economia, violência estatal, direitos humanos, entre outras. Dentro desta curta análise macrotextual, eu apresento agora duas características importantes presentes em Nilke que deverão ser levadas em conta para o processo de tradução. Os espaços. A ação da peça se passa dentro de uma ruca, que é uma casa num estilo arquitetônico típico mapuche, de materiais semelhantes às das ocas das sociedades originais do território brasileiro. Estar consciente, tomar consciência de que os intérpretes e os espectadores exercem suas funções dentro de uma ruca é um dado importante porque informa que estamos em um espaço de intimidade, de conhecimento profundo dos personagens. Isso pode sugerir tom de voz, movimento, qualidade energética, luz, figurino, etc. Mas não apenas os personagens viventes da casa são os que discursam ali dentro. Por exemplo, temos também o recurso do rádio. É pela rádio que a voz do Estado chileno se faz presente e irá se pronunciar em relação às questões políticas indígenas. A rádio é um outro espaço de oralidade dentro da obra. E também existem as rubricas, que indicam ações dos personagens, características espaciais, emocionais, mas também nessa obra especificamente, as rubricas sustentam um outro espaço, o cosmológico. Nestas indicações, podemos perceber a presença de uma voz poética que nos conta detalhes da cosmovisão mapuche. A riqueza de informações presente nessas passagens evoca um outro espaço. Eu, particularmente, tendo a enxergá-la como uma potência de um narrador, um possível personagem. Cito: noite silenciosa, ninguém se move. As estrelas sentem pena. Dizem que de suas lágrimas nasce a chuva e da chuva nascem os rios e os mares. Mas faz tempo que não choram. O texto nos apresenta diversos tipos de oralidade, ambientes, ritmos, relações sociais, informações fundamentais para serem pensadas na tradução. As línguas e linguagens. Nilke, título da obra, é uma palavra em mapudungum que significa mãe. O texto da peça está majoritariamente escrito em espanhol chileno, mas com diversas palavras e expressões da língua mapuche. A tradução, ao meu ver, não deve de forma alguma traduzir as palavras da língua originária mapuche para o português brasileiro, uma vez que esta é uma marca que situa todo um contexto político e temporal de extrema importância dramatúrgica para os espectadores, sendo eles indígenas ou não. No entanto, a minha escolha ao traduzir essa obra para o Brasil foi a de mediar um intercâmbio cultural com uma cultura originária brasileira, a Guarani Kaiowá. Esta alternativa deu-se a partir do meu encontro pré-pandemia com a língua e cultura Kaiowá. Retomando a fala de Teresa Virgínia, a tradução revela algumas circunstâncias do tradutor. E nessa perspectiva, o título da peça, traduzido para o nosso contexto brasileiro, seria S, ou seja, mãe em Guarani Kaiowá. Já as relações entre os personagens, assim como as ações presentes nas cenas, interferem diretamente na forma em que a língua se expressa nos discursos. O linguajar usado entre mãe e filho mais novo é diferente do diálogo entre a mãe e a professora não indígena, das discussões adultas entre o pai e a mãe, do discurso da polícia proferido na rádio, das rubricas narrativas poéticas, etc. E com isso eu chamo a atenção para tantos vetores que deverão influenciar na tradução. A título de exemplo, eu vou partilhar a primeira fala que Carmen diz ao seu filho logo no início da ação dramática,
quando esta percebe que um tiroteio está acontecendo à beira da porta de sua casa. O texto original é assim: Carmen, asomándose a la pieza de su hijo, «Tese tranquilito, no se ocurra salir, quédese callado». E a tradução: Carmen, aproximando-se do quarto do filho, «Se fica quietinho, não se atreva a sair, bico fechado». Neste curto trecho, existem apontamentos importantes. Um deles é o aspecto da língua coloquial chilena presente no texto como um todo, que fora transcrita da fala ao papel. Na linguagem formal, a ordem dada pela mãe, tese, seria este, terceira pessoa do modo imperativo do verbo estar. A expressão tese é formada por uma compressão do verbo este para te, acrescido da partícula se, que age como um pronome. A tradução, nesse caso, não pretende proceder tal como no original, mas se aproveitar de algumas características. A frase traduzida começa com se, compressão de você. A articulação se emite o som da consoante fricativa S, tal como em tc. O mesmo som presente em psiu, palavra que expressa silêncio, atenção, tensão, cuidado. A tradução aqui entende que o recurso já existe no original, ele podendo ser usado ou não pelos atores, mas já está ali. Já os pontos finais que cortam as frases propõem outro ritmo do corpo, da cena, dialogam com a tensão da ação. Assim, busca-se oferecer um material linguístico capaz de jogar com a cena. Também foi mantida a escrita da palavra quietinho, tal como falamos. Marcas da linguagem coloquial que serão utilizadas de diversas formas em outras passagens. Já em Não se ocurra salir, primeiramente a solução tinha sido nem pense em sair. No entanto, pensar é uma ação muito vaga para o teatro. Já atrever evoca um impulso corporal, um modo. Um corpo atrevido é diferente de um corpo pensativo. Já em quédese callado, para bico fechado, ao mesmo tempo que mantém o sentido da frase original, permaneça calado, aprofunda uma relação metafórica estabelecida pela mãe no desenvolver da peça que compara a si a uma galinha e seus filhos a pintinhos. Apenas com essa curta passagem que inicia a ação dramática, podemos admitir que, a cada passo dado da tradução, vai se estabelecendo uma rede de sentidos que se entrelaça tanto com o texto original quanto com a tradução. E é possível seguir essa rede, cortá-la ou mesmo remendá-la. Uma escolha feita na primeira página certamente impulsionará as seguintes decisões, que deverão ser tomadas a partir de uma perspectiva dramatúrgica da tradução. No momento desta comunicação, eu me encontro no que Patrice Pavis chama de passagem da tradução 1 e 2 para o intermédio da tradução 3, T1 e T2 para T3. Pavis define T0, o texto da cultura-fonte, T1, concretização textual da tradução, T2, concretização dramatúrgica, T3, concretização cênica e, novamente, T0, sendo esta, por fim, o texto da cultura-alvo, a tradução final. Eu classifiquei de intermediário da T3, pois eu não estou em processo de criação cênica da obra, mas em experimentação vocal com outros atores. Nesse sentido, devemos pensar no vocal, na voz, enquanto corpo, enquanto espaço. Lamentavelmente, todo esse processo está sendo mediado pela internet por conta da pandemia. Mas é nesta etapa intermediária da T3 que muitos elementos da tradução podem ser redimensionados, apropriados ou mesmo refutados. Em Nhuque, há explicitamente duas transposições culturais a serem feitas, o Mapuche para o Kaiowá e do espanhol chileno para o português brasileiro. Questões linguísticas, mas também culturais, históricas, sociais, políticas, que transbordam apenas a equivalência de sentidos. Cito: a tradução, como bem mostrou Loren Kruger, 86, não é uma pesquisa de equivalência semântica de dois textos, mas sim a apropriação de um texto-fonte para um texto-alvo. Pavis, 2008. Eu gostaria, então, agora de compartilhar um pequeno trecho do texto lido pela pesquisadora e atriz Guarani Kaiowá, Rossandra Cabreira. Nesta passagem, eu busquei manter uma relação onomatopeica
com o sentido original das palavras traduzidas do Mapuche para o Kaiowá, tal como a palavra Maum, que significa tempestade, chuva, para Osunum. Leufu, que significa rio, para Isuru. E Pilk, que significa coração, para P'a. Além disso, nós vamos perceber no áudio que há uma variação do uso do plural em algumas palavras. Vamos ouvir, então. Osunum, Osunum, Osunum. O céu gritava assim, Osunum, Osunum, Osunum. Assim também cantavam os pássaros. De longe, dava para ouvir o grito do Isuru que se transbordava. Assim, eu escutava enquanto estava na cama. Meu P'a batia acelerado. Tava assustado. Me vesti. Saí para ver os animais, mas tinha sumido. Comecei a caminhar pelo campo e vi cachorros mortos jogados pelo chão. A regra de flexão em número nas línguas guaranis é distinta do português. Os falantes kaiowá nativos bilíngues realizam esse trânsito entre as normas. Esse é um traço cultural de extrema importância para se pensar a tradução, já que esta se propõe como mediadora cultural. Reconhecer esses movimentos da fala na escritura, tal como aponta Mechanique, nos leva a cito, meio de análise do ritmo e da prosódia como subjetividade, especificidade, historicidade. Trata-se simplesmente de saber o que um discurso faz, não o que ele diz, mas o que ele faz e como. Porque é preciso pensar o discurso em termos de discurso. Mechanique, 2006. Bem, eu espero que possa ter ficado alguns apontamentos a serem levados em conta num processo de tradução de um texto de teatro, especificamente em diálogo com o meu objeto de pesquisa, o texto Nuke. Eu agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui, especialmente ao GTT. Muito obrigado.